Boa noite, amigos e amigas aprendizes do Evangelho, tudo bem com vocês? Meus colegas de aprendizado, colegas de classe, já que nessa matéria só há um mestre, né? Que nós nos alegremos pela lucidez de estarmos fazendo nesse momento essa comunhão em torno do mestre. Essa comunhão em torno de Jesus. É com muita alegria que a gente se reúne, agrega, se junta em Jesus, com Jesus, por Jesus, não é? Seja muito bem-vindo, Eduardo Vicente, Mônica Silva, Cláudia Silva, Mônica Jorge. Muito bom termos tão boas companhias. Eliana Chiodo. É realmente muito bom a gente ter essa comunhão, essa integração numa tarefa que é tão cara, que é tão preciosa para todos nós, que é a potencialização da oração do Pai Nosso. Uma ferramenta fundamental deixada por Jesus para toda a humanidade, independente de se considerar católico, evangélico, messiânico, espírita, ou mesmo aqueles que não se consideram cristãos, ou mesmo aqueles que sequer acreditam em Deus. Não interessa o rótulo. Nós somos todos filhos de Deus, nós somos deuses, nós somos amor, porque Deus é amor. E é uma alegria amarmos-nos uns aos outros dentro das nossas limitações atuais, mas sim, amarmos-nos uns aos outros nessa busca, nesse estudo do Evangelho. Muito boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos, estarmos unidos no melhor para esse momento. Muito boa noite, Dilma e Flávia. É muito bom. Hoje, para que o nosso trabalho se desenvolva, vamos então nos sintonizar com o melhor de nós mesmos e com o melhor do alto. É uma coisa só, a boa sintonia faz exatamente isso. A boa sintonia é o melhor de nós em comunhão com o melhor do universo. Que assim seja, que hoje nós consigamos deixar de lado os pensamentos sombrios, os pensamentos pesados, o descrédito, o pessimismo, a desesperança, a raiva, a culpa, a mágoa. São muitos os lixos espirituais que nós temos acumulado e agora nós precisamos, para reciclar esse lixo, nós precisamos da ajuda da esperança, da luz, da fé, a ajuda do amor que vem do alto. Então, abrimos agora, meu Pai, nosso Pai. Abrimos agora nossas mentes, nossos corações, para essa cachoeira de luz que vem do alto, sob a qual nós nos colocamos, na certeza de limparmos nossas almas, de reenergizarmos nossos corpos, de potencializarmos nossas vidas, sob o jorro vigoroso, luminoso e amoroso
do bem, de Deus, do Criador, sobre todas as criaturas do globo, já que nós aqui nos propomos a refletir e nessa reflexão transportar luz para toda parte, mesmo para aquelas que não se abrem para a luz maior. Sejamos nós aquele espelho que pode levar a claridade de Deus às furnas mais escuras. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria, Francisco de Assis, Chico Xavier. Que as nossas vidas se iluminem com a luz para a qual nós servimos. Que hoje nós consigamos nos abrir um pouco mais, amar um pouco mais. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, não é? Com todos nós. Muito bom. Seja bem-vinda também Luciene e Andréia Guedes. Muito bom. Nós temos caminhado versículo a versículo para potencializar, para ativar as palavras que nós guardamos no coração do Pai Nosso. Como disse Beto Guedes na música inspiradíssima, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E nós, parafraseando, podemos dizer: as palavras do Pai Nosso nós sabemos de cor, só nos resta ativar, mobilizar como ferramentas de limpeza, de cura, de libertação. Então, é nesse sentido que nós chegamos até o seguinte verso, que diz assim: seja feita a vossa vontade. Quando eu tenho a oportunidade de cumprir a função do animador, digamos assim, do palestrante, do expositor, eu cito muito esse verso como um verso verdadeiramente libertador para todos nós. Vamos pensar a respeito disso? A nossa trajetória como humanidade na Terra, isso é fácil de perceber, tem sido da separação, da fragmentação. Tudo para nós é motivo de separação, de apartação, de distanciamento entre nós. Chegamos à Terra num corpo que tem sexos diferentes, e a diferença dos sexos dá margem à chamada, e tão vista por toda parte, guerra dos sexos. Homens, mulheres e as mais diferentes identidades que se afirmam como nunca na história, nesse momento em que a gente vive, estabelecem conflitos, disputas as mais variadas. Ainda no âmbito do corpo, os que têm pele amarela, escura, vermelha, digamos assim, como convencionou-se chamar os índios, os aborígenes de diversas nacionalidades. Essa cor de pele tem sido também motivo de conflitos raciais fortes, com as nuances de cada país. O racismo nos Estados Unidos é diferente do Brasil, diferente na Europa, diferente na própria África,
onde uma das piores expressões do racismo teve lugar, no apartheid da África do Sul, e assim por toda parte. Estabelecemos separação, dando uma importância fabulosa para a cor da pele, e a partir dessa constatação, porque a diferença da pele é um dado de realidade, fazemos disso hierarquia. Porque a diferença nunca foi problema. A diferença entre homens e mulheres existe, entre brancos e negros existe. Ela só não pode ser transformada em hierarquia de valor, por a pessoa ter um certo sexo ser melhor do que a outra de outro sexo, por ter uma certa cor de pele ser melhor do que a outra que tem outra cor de pele. E assim, no campo mais subjetivo, os adeptos da ciência se opõem aos adeptos da religião e aos adeptos da filosofia. Dentro das ciências, dentro das religiões, dentro das filosofias, diversas correntes de pensamento são formadas. Dentro dessas correntes, inúmeros autores. Dentro dos principais autores, inúmeros seguidores, cada um com uma vertente, uma corrente. Isso na filosofia. Na ciência, quantas ciências será que existem? Dentro das ciências, quantas especialidades? Por exemplo, a medicina, quantas especialidades, não é? E nas religiões, já se fragmenta o mundo em grandes pedaços, com as principais religiões, xamanismo, hinduísmo, cristianismo, budismo. E assim se fragmentam os grandes pedaços, mas cada um desses grandes pedaços se reparte numa infinidade de ordens, seitas, correntes de pensamento. Quantos são os grupos, afinal de contas? Porque, além de tudo isso, ainda nos separamos, além de pele, além de sexo, além de ideias, também nos separamos pelo dinheiro, pela inserção no modo de produção, uns como ricos, outros como pobres, uns como empresários, outros como trabalhadores. E assim, os critérios são os mais variados, mas tudo vai sendo motivo de separação. O conflito intergeracional se dá porque as pessoas se separam em gerações e se hierarquizam. A minha geração é assim, assim, assado, a geração passada, a geração mais jovem, sempre se opondo umas às outras, sempre guerreando, sempre competindo umas com as outras. Quantos milhares de grupos e fragmentos e grupelhos e correntes e tendências existem dentro de cada um desses fragmentos da humanidade, não é? Muitos, muitos, muitos. E esses conflitos que existem entre cada uma dessas frações dos talvez milhões de frações em que se divide a humanidade, cada um desses fragmentos tem feito com que a gente estabeleça disputas no casamento, no trabalho, no trânsito, na rua. Onde houver duas pessoas, existe a diferença, mas nosso primitivismo faz da diferença hierarquias, competições, tentativas de exaltação do eu e de humilhação do outro. Por isso, as nossas infelicidades. Todas as guerras nacionais se deram pelo mito da separatividade.
todas as guerras religiosas, as disputas entre os sexos, a luta de classes, todos os conflitos, todas as guerras, todas as violências vêm por essa nossa triste tendência de fazer prevalecer o eu sobre o outro, fazer prevalecer a nossa vontade sobre a vontade alheia. No casamento isso parece ser a coisa mais importante. No trânsito, sem dúvida, uma disputa por quem vai levar vantagem. Na política nem se fale. Mesmo na religião, mesmo no trabalho, no esporte, então é oficializada essa disputa pela vantagem, pela vitória. Essa ilusória questão, qual vontade deve prevalecer, tem arrastado a humanidade, o nosso país em especial nesse momento, mas as nossas vidas individuais, há uma tremenda infelicidade, há uma tremenda sombra, há uma triste maneira de viver. Como nos libertar? Quando nos libertar disso? Jesus falou que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, colocando esse critério como critério mínimo para as pessoas permanecerem na terra, mundo de regeneração, ao dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para aqueles que perceberam a grandeza da tarefa da autopacificação, da mansidão, fica, é claro, a grande questão: como me autopacificar? Qual é o caminho, qual é a ferramenta de autopacificação? Sem dúvida, é sair dessa mentira, dessa ilusão do seja feita a minha vontade. Mas como sai-se do ego? Sai-se do ego pela percepção, pela busca de que, para muito além da vontade do marido, da mulher, do patrão, do empregado, do branco, do negro, do católico, o evangélico, do brasileiro, do estrangeiro, do comunista, do liberal, de todas as facetas e grupelhos humanos, para muito além de todas essas vontades individuais, há uma vontade da vida. Há um movimento da vida. Perceber isso é maravilhoso. É mais ou menos como um músico de uma orquestra que sofre muito pela sua desarmonia, pela sua desafinação, por colocar-se num ritmo diferente da orquestra, por interpretar uma música diferente do que a orquestra está executando. Ele produz desarmonia, vive em desarmonia e espalha desarmonia para toda a orquestra. E como são muitos os músicos nessa condição como ele, a orquestra fica o caos. Como a humanidade está nesse momento. Cada um querendo tocar a sua música, os que tocam a mesma música tocam em ritmos, em tons, com interpretações completamente diferentes. Como fazer com que essa orquestra vire uma orquestra? Como fazer com que essa humanidade se torne uma família como Jesus tanto queria ao nos ensinar a pedir Pai Nosso? Como fazer, como dar esse salto fabuloso que está sendo pedido para toda a humanidade em geral, mas para cada um de nós em particular? Como fazer isso?
o músico que erguer sua cabeça, que parar de olhar exclusivamente para o seu instrumento, para a sua partitura, para a sua necessidade de autoexaltação. Esse luminoso, esse feliz músico que erguer a sua cabeça vai encontrar, porque está num lugar mais alto que toda a orquestra, vai encontrar o maestro. E encontrando o maestro vai vê-lo e vai ser visto. Porque aquele que levanta a sua cabeça e olha para o maestro é imediatamente visto pelo maestro e recebe dele um incentivo, um convite a um ritmo, um convite a uma música, um convite a um tom. E então ele começa a perceber, nesse momento mágico de erguer a cabeça e olhar nos olhos do maestro, ele começa a perceber que há outros músicos, no meio mesmo da bagunça, do caos, do emaranhado de sons caóticos. Ele percebe que há outros músicos tocando a música proposta pelo maestro. E nesse momento, esse músico sensível, disposto a transformar a sua vida no seja feita a minha vontade, passa a fazer com Jesus, com o mestre, com o maestro, a busca do seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque acima do próprio maestro, acima do próprio Jesus, está o compositor da música, Deus. Jesus é apenas o maestro que convida a humanidade a se harmonizar, a manifestar Deus. E esse momento incrível em que alguns músicos conseguem se abrir para o maestro, começar a tocar a música, encorpar essa música, é isso que está acontecendo agora, gradativamente. Os auxiliares do maestro têm convidado os mais desarmônicos, os mais egoístas, os mais barulhentos dos músicos, têm convidado a se retirar. Muitos têm sido retirados. Muitos. Mas como nessa nossa orquestra enorme ainda estão muitos músicos que querem que todos os sigam, querem se arvorar a ser maestros sem nem saber tocar o seu próprio instrumento, a desarmonia ainda está muito grande, especialmente porque os que ficaram na desarmonia, ao perceber que muitos saíram, se sentiram mais frágeis, mais isolados e tocam o mais alto que eles podem. Eles estão fazendo um verdadeiro escândalo para não perder a dominância que eles tinham no caos. É por isso que nós estamos vendo tanto barulho na terra, tanto caos. É o desespero dos maus músicos que dominaram por muito tempo a apresentação da orquestra e que agora têm visto o seu número diminuir, a sua situação se fragilizar muito. Nesse contexto, vem essa receita fantástica do Pai Nosso.
A cada momento que nós, vivendo as diferenças, cairmos e recairmos na crença da competição, na pseudo-ilusória necessidade que nós temos de nos exaltar e até de humilhar os outros, na auto-obsessão que nós temos feito, que nós temos afundado, do qual a vontade vai prevalecer, a dos brasileiros ou dos argentinos, dos ricos ou dos pobres, dos brancos ou dos negros, dos de direita ou dos de esquerda, dos da minha religião ou dos das outras religiões. Para além de tudo isso, nós precisamos, como aqueles músicos de boa vontade, erguer as nossas cabeças, buscar o som melodioso que está por trás da massa sonora bagunçada, caótica. Mas é preciso ter ouvidos de ouvir para perceber a música, assim como olhos de ver para nos conectar com o Maestro. Nessa situação, passaremos a viver para o fortalecimento, a afinação, a harmonia dos músicos e da orquestra. Essa harmonia, ela tem uma expressão linda dela, com o amor pregado por Deus, por Jesus, para ser a direção das nossas vidas. Quando Jesus nos fala, amem a Deus sobre todas as coisas, é que, para muito acima da minha vontade, da vontade dos meus colegas de orquestra, dos familiares, dos meus colegas de trabalho, deve prevalecer a vontade do todo, a vontade da integralidade, o projeto da integralidade, a música de Deus. Quando Jesus nos fala do segundo mandamento, que é semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar o próximo como a nós mesmos, é porque cada músico precisa se compor, se incorporar no movimento, na afinação, no ritmo, vivido também pelos colegas. Também pelos colegas. Essa comparação é muito bonita, você não acha? Porque ela nos dá essa condição. Nos coloca nessa tarefa, nesse rumo da harmonia, do amor, do reconhecimento do Mestre, do papel de Deus, da música sublime que nós podemos e devemos interpretar, colorir com a nossa capacidade, mas que é música de Deus, cuja afinação é determinada pelo Maestro, cujo ritmo, cuja interpretação geral é dada por Jesus. Assim, não precisaremos mais impor as nossas vontades, nem nos submeter à vontade dos outros. Falaremos como Jesus, o meu reino não é desse mundo, a minha vitória não é essa vitória do ego, essa vitória da guerra, da disputa, da violência. A minha vitória é a vitória do amor. Graças a Deus, que assim seja cada vez mais com todos nós. Que a nossa vitória seja a vitória do amor. Graças a Deus, feita essa primeira colocação como estímulo ao estudo de todos vocês, agora a gente começa a receber as colocações, as impressões
de todos os colegas de estudo. Eduardo Vicente fala assim: a impressão que tenho é que a separação infelizmente já se tornou parte da humanidade, e mudar isso é um desafio que atinge a todos, em todas as esferas, começando em nossa própria casa, sem dúvida nenhuma. Jesus disse que haverá um só rebanho, um só pastor. Mas os cristianismos e os cristãos orgulhosos acham que o pastor único da humanidade será a sua religião. No máximo, o cristianismo, englobando as diferentes correntes. Será que é isso? Eu particularmente guardo a certeza de que o rebanho da humanidade, único, unificado, unido, só pode acontecer sob a bandeira do amor, da fraternidade, da caridade, da solidariedade. Veja se isso bate com o que vocês sentem. Pelo menos bate integralmente, na minha visão, com a orientação do Espírito da Verdade para Allan Kardec, que disse que não é fora da igreja que não há salvação, como era o dogma que prevalecia na Europa, mas fora da caridade não há salvação. A caridade, sinônimo de fraternidade, de solidariedade, de amor, é a bandeira que vai unir a todos nós. O que você acha? Eliana Chiodo: a disputa pelo poder é tão encarniçada que torna a vida escura, feia, sem propósito. Ela é causada pela falta de amor, pela falta de paz interior, pela falta de consciência. A gente pode ver isso como tristeza, mas essa sujeira, esses vírus e bactérias do egoísmo, da violência, eles funcionam nas nossas vidas como vacinas. Há pessoas que falam, inclusive, defendendo que seus filhos brinquem na terra, que é preciso da vitamina S, que é sujeira, que o contato com o mundo ajuda os filhos a terem organismos mais fortes, vacinas mesmo. O contato com a diferença, com os conflitos, com as situações dolorosas, nos fortalece. Nos fortalece. Brigar com a vacina tem sentido? Respeitando o ângulo de visão e a ideologia de todas as pessoas, mas não há o menor sentido em brigar com vacina. E percebendo que tudo à nossa volta é vacina, que as adversidades chegam até nós para nós criarmos anticorpos contra adversidades maiores que vão vir pela frente, quando a gente percebe isso, que toda a aparente diversidade, todo o suposto ou ilusório mal são vacinas, que a perturbação gerada por esse mal é aquela febre, é aquela reação que a vacina causa, que gera força, que gera coragem, que gera lucidez para nós enfrentarmos os grandes vírus e bactérias que vêm pela frente. Tudo é um encadeamento de vacinas na nossa vida. A dor de hoje, vacina para nós enfrentarmos melhor a dor de amanhã. A pandemia de hoje, a dor coletiva de hoje, que é a pandemia, nos fortalece a melhor viver as dores coletivas que ainda nos estão reservadas nesse processo de transição planetária. Quem viveu bem a pandemia, quem aceitou a dor da pandemia como um processo de fortalecimento e de boa vontade,
essa pessoa vai enfrentar muito melhor as próximas dores coletivas. Não é maravilhoso discernir isso, meus amigos? Não é lindo que a gente possa perceber isso? E assim nos entregar ao presente, nos entregar ao agora, que só pode acontecer na esperança, no otimismo, na lucidez de enxergar Deus curando e ensinando em tudo. Não é? Que assim seja para todos nós. Muito legal, Eliana, Eduardo, muito obrigado. Vamos ver se há mais comentários. A gente fica muito feliz com essas observações, com essas reflexões que nos possibilitaram algum avanço na autopacificação. Pensemos em Jesus, nos vacinando, o grande enfermeiro que vacina a humanidade com todas as dificuldades, com todas as dores, mesmo gerando reações, mas sempre para o nosso fortalecimento. Não neguemos as vacinas, entreguemos-nos às vacinas, a todas as dores, porque elas são da ciência maior, da ciência do amor. O meio de cura e libertação proposto por Deus para todos nós. Eu fico muito feliz que a gente possa ter alcançado esse pouquinho a mais de compreensão a respeito da vida. Porque o grande ganho de uma religião, o grande ganho do cristianismo para a gente é a ampliação do ponto de vista. Deixar de olhar para 90 anos, que é uma vida, para olhar para a eternidade, que é a nossa existência. Deixar de olhar a vitória humana, que é a supremacia da nossa vontade sobre os outros, para olhar a vitória amorosa, que é o bem coletivo, o bem geral. São ferramentas que simplesmente transformam as nossas vidas ao nos dar olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos ver o que Eduardo fala pra gente. Eu sou testemunha viva disso. Tive bronquite até os 12 anos. Eu também tive bronquite, Eduardo. E vivia no hospital até que um médico mandou literalmente minha mãe deixar eu tomar chuva e banho de água fria. Depois disso, nunca mais tive crises de bronquite. Tem um filme muito antigo que é uma parábola a respeito disso, Eduardo, que você viveu, que eu também vivi e que muitos de nós temos vivido. A título de proteção, como a gente se enfraquece. A título de estabelecer defesas contra os diferentes, a gente deixa de aprender, o homem deixa de aprender com a mulher, o branco deixa de aprender com o negro, o rico deixa de aprender com o pobre. Essa é a nossa tristeza. Cada ser humano, cada diferença é uma riqueza. Colocarmos-nos no lugar dos diferentes é ganhar novos ângulos, é nos aproximar da verdade. Isso é maravilhoso. Quando a gente nega a verdade, quando a gente exclui os outros, a gente está rasgando livros que poderiam nos ensinar muito. E esse filme, acho que foi o primeiro filme do John Travolta, ou pelo menos o filme de maior circulação, onde ele era um moleque, ele era um adolescente, uma criança. Era o menino da bolha. Uma criança que tinha nascido com o sistema imunológico praticamente destruído e que os médicos falaram, a título de tratamento, a título de proteção, a título de defesa da vida, que ele precisaria viver numa bolha de plástico, totalmente esterilizada, sem nenhum agente patogênico ali dentro. E os pais, por amor, buscando proteção, construíram primeiro uma bolha pequena, depois uma bolha muito maior, e aquele adolescente
vivia na bolha de plástico. Mas quando ele chegou na adolescência, os hormônios, o interesse sexual, a curiosidade, a necessidade de se realizar típicas da adolescência, fizeram com que ele começasse a se angustiar muito com aquela bolha de plástico. Ele se interessou por uma menina, ele queria ser, ele queria funcionar, ele queria viver como todos os outros adolescentes. Até que um dia ele resolveu transgredir tudo, transgredir a proteção e sair da bolha. Ali ele descobriu que ele não morreria fora da bolha, que ele poderia, com determinados cuidados, viver uma vida como de outros adolescentes. Nós, a título de proteção, nos defendemos nas trincheiras do ego coletivo, dos times, do meu país, da minha ideologia, da minha família, do meu sangue. Ilusões. À luz do Espírito, ilusões. São roupas provisórias. Amigos e amigas, vocês não são nem homens nem mulheres, nem brancos nem negros, nem brasileiros nem argentinos, nem de outra nacionalidade. Vocês não são nem velhos nem novos, vocês são espíritos imortais, temporariamente vestidos dessa ou daquela maneira. Quando nós percebemos isso, levados pela perspectiva espiritual de que a gente falou aqui, uma grande mudança acontece nas nossas vidas. A mudança para a paz. A mudança para a paz. Será assim que nós conquistaremos a paz. Veja esse convite. Eduardo fala assim: e o médico que me receitou chuva, Dr. Mário Ruivo, usou esse filme como exemplo para convencer minha mãe que meu sistema imunológico só iria melhorar com a experiência de vida. Olha só que coincidência. Eu não acredito em coincidência. A imagem é perfeita. A Lila fala: verdade, Maurício Domiani. Quando nos propomos verdadeiramente a olhar para o outro como parte da criação, ou seja, reconhecemos nossos semelhantes como irmãos, certamente e naturalmente o meu, no sentido de posse, não existe mais. É muito bonito ver isso, é muito inspirador que nós saiamos da bolha de plástico, da pseudoproteção do egoísmo individual e dos egoísmos coletivos, para nos abrir ao amor, à solidariedade, aos exercícios de empatia e de compaixão, a amar como Jesus nos amou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, a toda a humanidade, e faça dela o teu reino de amor e de paz. Que essa tua vontade seja feita em todos os cantos, em todas as raças, mesmo no reino animal, vegetal e mineral. Que o pão nosso, que é fazer a vontade de Deus, nos seja dado e nos nutra a cada momento da vida. Que nos seja perdoada os nossos erros e as nossas ofensas, da mesma maneira como nós temos perdoado e alcançamos a frequência do perdão para os erros dos outros para conosco. Não nos deixes, Pai, nos entrincheirarmos novamente nas tentações e nos erros do egoísmo. E assim livra-nos de todo o mal, que são as consequências dos nossos equívocos. Que assim seja, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos, adoro essa parceria, adoro esse nosso exercício, que nós, semana que vem, estejamos juntos. E eu sempre sugiro a vocês que possam, caso entendam de alguma utilidade desse nosso momento, compartilhar, multiplicar. É o milagre de Jesus, é o milagre da multiplicação, da nutrição
através do amor. Um grande abraço, um prazer estar com vocês, um prazer aprender com vocês e até a próxima.